Olá, bem-vindos de volta. O tema da nossa aula de hoje é resistência elétrica, ou lei de Ohm. Na última aula, nós estudamos, então, o que era a potência elétrica. A potência elétrica, junto com a resistência elétrica, fazem parte de um dos estudos que mais caem no Enem, um dos estudos mais recorrentes, que são os circuitos elétricos. Vamos, então, hoje estudar um pouco da resistência. Quando um fio condutor é ligado a uma fonte de tensão, ou uma DDP, ele sofre a passagem de cargas elétricas, que a gente chama de corrente elétrica. Só que essas cargas, ao passar por esse fio condutor, sofre também uma oposição por parte desse condutor. Aquele material passa a resistir à passagem dessas cargas elétricas. A essa resistência, a essa oposição natural, deu-se o nome, então, de resistência elétrica. Nós sabemos que a energia elétrica ela pode ser convertida em várias outras formas de energia. E a forma de energia que o atrito das cargas elétricas convertem a energia elétrica é em energia térmica ou calor. E esse efeito é chamado, então, de efeito Joule. A resistência elétrica, que a gente vai chamar de R, a resistência elétrica, que nós vamos determinar por R, é o nome que é dado a essa oposição natural. A essa oposição natural que ocorre dentro dos condutores. Um físico chamado George Simon Ohm descobriu que essa resistência elétrica é dada por uma razão. Então, se eu pegar a DDP que esse condutor foi ligado e dividir pela intensidade da corrente elétrica que o atravessa, eu vou ter, então, um valor que corresponde à resistência elétrica desse material. Então, a resistência elétrica vai ser igual a DDP dividido pela intensidade da corrente elétrica. Em alguns casos, para descobrir, então, essa DDP, é só eu multiplicar a resistência daquele material vezes a corrente elétrica I. R significa o quê? Resistência elétrica. E a unidade de medida de resistência elétrica é o ohm. O ohm em homenagem ao próprio George Simon Ohm. O U é a DDP dado em volts, que nós já aprendemos. Watts é potência e volts é DDP. E é a intensidade da corrente elétrica dado em amperes. A unidade de medida, então, de resistência elétrica, como eu disse para vocês, é o ohm, representado por essa letra grega aqui, ó, que é o ômega. Tem gente que fala que é chapéu, ferradura, e aí vai a imaginação das pessoas. Então, o ômega significa, então, ohms, em homenagem ao físico George Simon Ohm, que descobriu que a razão entre a DDP e a intensidade da corrente elétrica era igual à resistência. Por isso, essa fórmula aqui recebeu o nome de lei de Ohm, ou simplesmente primeira lei de Ohm. Como eu acabei de dizer para vocês, essa expressão, então, recebeu o nome dele mesmo, né? Primeira lei de Ohm. A resistência elétrica é transformada em calor em qualquer condutor que seja. Por melhor que ele seja, ele ainda vai converter parte da energia elétrica em energia térmica. Mas quando a função desse condutor é transformar integralmente ou a maior parte da energia elétrica em energia térmica, ele recebe um nome de resistor. Então, o resistor é o dispositivo ou o condutor que tem a função de converter energia elétrica em energia térmica. Onde estão os resistores? Os resistores estão no chuveiro, na chapinha, nas panelas elétricas, nos fogões de indução e assim por diante. Todo equipamento que tem a função de converter energia elétrica em energia térmica, energia elétrica em calor, então esse condutor possui dentro dele um resistor. Então tem gente que fala que vai trocar a resistência do chuveiro. Ele não vai trocar a resistência do chuveiro, ele vai trocar o que do chuveiro? O resistor do chuveiro. Na verdade, dá-se o nome de resistência por conta da grandeza, mas não é resistência, é resistor. Resistência é o quê? É a grandeza responsável por transformar energia elétrica em energia térmica. Quanto maior é a resistência daquele resistor, mais energia elétrica ele vai transformar em energia térmica. Quando um condutor ele tem essa resistência constante, mantida a temperatura,
Então, nós dizemos que aquele condutor é ômico. Sempre que a resistência dele for constante, ele, então, vai ser chamado de resistor ômico, tá? E quando a gente plotar o gráfico, quando a gente construir o gráfico da DDP em função da corrente elétrica, nós vamos obter uma reta partindo, então, do zero. Porque no instante zero não tem resistência elétrica e à medida que eu vou aumentando a corrente elétrica e aumentando a DDP, a resistência se mantém sempre constante. Os resistores chamados não ômicos, que são semicondutores, são aqueles que quando eu construo o gráfico de U pelo I, ele descreve uma função exponencial. Então, a resistência dele aumenta conforme eu aumento a corrente elétrica e a DDP que ele é submetido. Então, um resistor não ômico tem um desenho diferente de uma reta simples. A resistência nos condutores ômicos são sempre constantes, ok? Então, é isso. Essa foi a explicação. E daqui a pouco eu volto para responder os exemplos.